Olá, vamos para mais um vídeo e eu vou falar hoje sobre 9 sinais de que você está no caminho de ser um milionário. Bom, uma mentalidade de riqueza ajuda você então a saber, usando os sinais, se você está no caminho certo. Então eu vou falar sobre esses 9 sinais. Fique muito atento porque cada um deles é uma revelação. Já já eu falo. Bom, antes disso te convido para te inscrever no canal, dê o seu like, comente, compartilhe. Tá? Isso é importante para nós termos o canal aí mais robusto sempre e envolvendo mais pessoas. Bom, também conheça mais no Instagram, no Telegram e o meu blog e página no Facebook Sampaio Sucesso Financeiro. Tá bom? Bom, por que é importante o sinal? Porque nós estamos numa caminhada, estamos numa jornada, você precisa se conhecer. Então, esses 9, na verdade, fique também com uma observação. Se você identificar que algum deles não fazem parte da sua história, então não se preocupe, porque você, sabendo desde já, você pode melhorar isso e se adequar e fazer com que se aproxime do que seja, então, esses sinais que os milionários trazem nas pesquisas feitas, indicando, então, que seguindo esse caminho você chega lá. Ok? Bom, o número 1, então, vamos seguir aqui. O número 1 diz o seguinte: você pensa grande. Pensar grande ou pensar pequeno é a mesma energia, tá? Então, os milionários, eles são super estimadores, tá? Ou seja, eles têm perspectivas grandes. Não se contentam, por exemplo, para ser mais específico, com coisas médias. Então, na escola, por exemplo, a nota 7 não é uma nota satisfatória. Eles, embora para alguns seja uma nota aceitável, eles querem a nota máxima, querem a nota 10. Se a renda na vida adulta é de 1 salário mínimo, 5 salários mínimos, eles não aceitam isso como um limitador. Eles pensam então no número 5 vezes mais, num número maior. Então, isto é a ideia do pensar grande, tá? Ou sentir-se sempre se estimando, mirando no alto, mirando na lua, tá? Então, essa é um sinal. Como é que você se vê? Ok? Vai pensando aí. E anotando. E vai marcando ali a sua nota. Se você preencheu, se você não preencheu, aí você vai ver o que pode fazer, etc. Número 2, então. Sinal número 2. Você se coloca, em termos de aparência, como uma pessoa assim atrativa, você procura então ter cuidados em termos na forma como você se apresenta. Os milionários e os ricos, eles têm este cuidado. E pesquisa feita em algumas universidades, especificamente na Universidade do Texas, em Austin, mostrou que pessoas que se mostram com cuidados pessoais, com uma aparência, digamos assim, agradável, enfim, têm rendas maiores do que aqueles que não são que são descuidados. Tá aí um outro sinal, tá? Muito cuidado nisso aí. O número 3, o sinal número 3 você começou a ganhar dinheiro quando era criança, quando era bem jovem? Veja a sua história. Bom, os milionários, por exemplo, tem os maiores milionários, e citando alguns nomes, por exemplo, o Walt Disney, ele, quando era criança, muito jovem, ele entregava jornais nos bairros, nas ruas, na cidade que ele vivia. O Warren Buffett vendia pacotes de chicletes para os seus vizinhos com 6 anos de idade. Tá? E o Richard Branson, tá? Ele tinha, na verdade, criação de animais de estimação e periquitos com 11 anos de idade, então ele fazia dinheiro com isso, tá? Muito jovem. Então, para pegar 2 exemplos. Então, tá aí o terceiro sinal. Você, como é que você começou a ganhar dinheiro? Ok? Bom, número 4, você possui um senso de urgência? Esse é um sinal. Os milionários e os ricos têm um senso de urgência. Ou seja, é fazer o mais rápido possível a partir de agora. Tá? Milionários, então, não esperam o momento perfeito, o momento ideal para começar alguma coisa. O momento ideal é a partir do momento em que se deu conta que existe ali a necessidade de agir, a oportunidade para ser pega. Tá? Então comece agora, se você não tem esse hábito, ou se isso não fez parte de um sinal seu, comece agora a pensar nisso. O número 5, você é mais focado em ganhar ou em economizar? Os milionários e os ricos, tá? Eles são habitualmente focados e fazem muito bem o economizar e o controle de seus gastos.
mas o seu foco é ganhar mais, ok? Ganhar mais e investir. Então, esse é o 5. 5 sinal. Quinto sinal. O sexto sinal é ter uma mente aberta. Como é que é a sua mente diante de oportunidades? Né? Você é uma mente aberta, você para ver mesmo uma ideia que seja meio absurda em termos financeiros, de possibilidade de ganhar. Os milionários, eles olham sempre todas as coisas, mesmo que estranhas que sejam, e analisam de mente aberta. Não estão prontos para rejeitar e fazer aquela coisa que já tem uma resposta pronta, fruto de uma crença que daqui a pouco está ali na porta para dizer não. Tá? Bom, então esse é outro aspecto. Tenha a mente aberta. O número 7, esse eu considero meio subjetivo, mas está na lista dos sinais. Então, como é que foi a sua história, ou a história de cada uma das pessoas que são milionárias, quando eles estavam no ensino médio, por exemplo, eram populares? Ser popular ou não tem uma diferença. Isso está relacionado com, na verdade, o capital social, a capacidade de se relacionar e ser popular. Então, está aí um sinal. Aquelas pessoas que eram populares, que eram aquelas pessoas assim que faziam amigos, né, com facilidade, essas pessoas, numa pesquisa também feita, mostrou que eles na vida adulta tinham então uma renda maior do que aqueles que não eram tão populares. Tá? Bom, mas isso é bem subjetivo, né? Então, não é um aspecto isolado de um sinal apenas que vai definir um futuro pleno de ser milionário ou ser rico. Você pode ter um pouco de cada um deles e ter, daqui a pouco, alguns que são mais intensos. Bom, então o 7 é essa popularidade. O 8º, então, viver abaixo das suas posses. É o espírito do minimalismo, né? Ou seja, os milionários, eles investem 50% dos seus ganhos, tá? De uma forma assim padronizada, tá? E eles, paralelo a isso, não têm a preocupação de ostentação de riqueza. Os carros, como eu já falei, duram mais. A casa não é aquela casa mais glamurosa e normalmente demoram para fazer essas trocas, substituições. Então, por isso, eles então têm uma capacidade de investimento maior da sua renda. Bom, não vivem na plenitude, ou seja, ganham e gastam, tá? Guardam uma parte para o futuro. E o 9, tá, o nono sinal é adiar gratificações. O que é adiar gratificações? Por exemplo, você pensar o futuro. Tá? E aí um exemplo do Warren Buffett, de novo. Tá? O Warren Buffett, ele conseguiu 80% do seu patrimônio, dizem a biografia dele, a partir dos 50 anos de idade. Ou seja, ele trabalhou de uma forma em que fosse, na verdade, acumulando isso. E atingiu, então, a grande riqueza. Claro que aí tem juros sobre capital próprio, sobre todo o volume acumulado de muitos e muitos anos, enfim. Bom, esse é o sinal. Então, você tem um adiamento das gratificações. Ao invés de se gratificar no presente, não, se gratifica no futuro, a partir de um determinado momento. Bom, esses foram os 9 sinais de que você vai ser milionário. Então, pontue aí e depois me diga aqui se essa verificação, essa análise que você fez e esses sinais têm a ver com você, tá? E se você acha que isso faz sentido e avaliar de forma mais profunda, eu tenho mais 11 sinais que vão fechar 20. Se você, então, marcar ali, comentar que você quer conhecer os 11 sinais, você diga, quero conhecer os demais sinais de riqueza, tá? Ou algo assim. Escreva lá nos comentários e eu faço imediatamente, mostro para você os outros 11 sinais. Bom, conclusão, então, desse vídeo sobre esses 9 sinais dos milionários. Bom, só para lembrar o conceito. Então, tornar-se milionário é uma coisa absolutamente comum para muitas pessoas. Para se ter uma ideia, no ano de 2018 existiam 42 milhões de milionários no mundo e o ano anterior, 2017, existiam 36 milhões de milionários no mundo.
tá? Conforme um relatório anual do Banco Credit Suisse, tá? Bom, tá aí. Você, então, com isso aqui já tem nas mãos aí, então, os sinais de como você pode ser milionário, tá bom? E lembrando, por fim, tá, de você deixar um comentário aí sobre se você quer e tem interesse de conhecer os demais. E também lembre-se de conhecer lá o curso Finanças Pessoais, que tem o link aqui na bio, para você saber mais sobre educação financeira, sobre como planejar sua vida, como organizar as finanças, como começar a investir. Tá bom? Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade.